Meu Deus, como eu vou pagar o IPVA desse carro? Eu acho que é a preocupação de todo brasileiro, né? Foi taxado como planta, né? E ele é bastante calmo nas provas, bastante dinâmico. Ele tentou tantas vezes, né? 11 vezes. 11 vezes que ele tentou, né? Você toparia, Renato, entrar lá? Jamais. Se você pudesse mandar um recado pra ele. Eu acho que eu não mudaria nada, eu acho que ele tá sendo ele mesmo. Tô muito feliz. Agora, analisando o paredão em si. Então é um paredão bem complicado. Temos aí Denisiane, Matheus e Fernanda. BBB 24 se caminha para a metade do programa. Ainda tem muita gente lá na casa e tem mineiro ainda que segue no jogo. E nós vamos falar aqui com uma pessoa muito importante para um mineiro que está na casa. Vem com a gente no É Tempo de BBB. E na bancada aqui comigo está Alex Bessas, mais uma vez. Alex, seja muito bem-vindo. Oi, Renato, tudo ótimo, né? Olha só, a expectativa pelo paredão, por essa conversa que a gente vai ter agora. Já gostei, já achei a figura simpática. Né? Acho que vai render muito assunto pra gente. Aqui com a gente também na bancada, Rômulo Almeida. Rômulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Renato. Obrigado, Alex. Estou na expectativa aí para falar, né, com uma pessoa muito especial, para um mineiro que está na casa, e falar com alguém de BH, né? Que sempre empolga muito a gente aqui que é da cidade. Exatamente. Então eu vou chamar para nossa conversa o meu xará, Renato Cavalcante, que é namorado do Michel, participante do BBB 24. Renato, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, pessoal. Renato, eu vou começar o nosso papo, que eu acho que é uma coisa que viralizou muito no fim de semana, que tem a ver com a segunda vitória consecutiva do Michel na prova do Anjo. E uma reação dele que viralizou nas redes sociais, que ele ganhou um carro na dinâmica, que ele ficou assim, meu Deus, como eu vou pagar o IPVA desse carro? Eu acho que é a preocupação de todo brasileiro, né? E como é que foi para você ver acompanhando essa vitória do Michel nessa dinâmica? E ver que ele teve uma reação tão espontânea que acabou viralizando e acabou virando até mesmo propaganda da empresa, da marca que deu o carro, né? E também te preocupa essa parte do IPVA? Meu Deus, como pagar o IPVA? Totalmente preocupa, sim, né? Mas, assim, a gente ficou muito feliz, né? Todos aqui fora, a gente vibrou muito, a gente sofreu, né? Com ele na prova, mas a gente ficou muito feliz com o resultado. Perfeito. Eu queria enganchar uma questão também aí dos últimos dias que tem a ver com a profissão do Renato Cavalcante, né? O que você achou do corte de cabelo do Michel? Inclusive eu cortei o meu na máquina também em homenagem, tá? Gente, eu já ri muito, né? Eu acho que eu e o Brasil inteiro já riu muito daquele corte, né? Porque ficou bem... já apelidaram ele lá dentro até de amêndoa, né? Cabeça de amêndoa. Então, assim... Mas ficou tá muito parecendo engraçado mesmo, né? Infelizmente tá parecendo. Eu falei assim, né? Agradeço o Davi, né? Por ter cuidado dele, mas ficou bem engraçado. Dá pra corrigir? Dá, não, com certeza dá pra corrigir. A gente dá um trabalhinho só. E Renato, a gente está caminhando agora para metade do BBB, vão ser um total de 100 dias, a gente está no dia 43, muita coisa aconteceu. Como que você tem avaliado a participação do Michel no programa? Principalmente, ele tem mostrado uma coisa nessa temporada, que ele é uma pessoa focada, ele é bom de prova. Porque ele, igual na prova com a Raquel da liderança, eles chegaram na final, né? Só que na prova de sorte a Raquel acabou levando a melhor, porque foi uma questão de sorte, mas a gente via, por exemplo, na prova da liderança, uma concentração e uma coisa de estratégia muito forte do Michel, na hora de ele encher a bandeja ali, e também o fato de, pela segunda semana consecutiva, ele ganhar a prova da prova de anjo. Como que você avalia essa participação dele até agora? E ele é realmente essa pessoa focada, assim, que cria essas estratégias até mesmo no dia a dia? Sim, né? A gente pode ver que em todas as provas ele é bem focado e é assim o Michel na vida também, né? Então a gente pode perceber que ele é bastante calmo nas provas, bastante dinâmico, o que ajuda ele, né, a concretizar provas. E
como todas as provas ali, o final é de sorte. Mas só dele ter chegado ali na final com a Raquel, eu fiquei muito feliz também com a vitória dela. E esse dinamismo, né, ajuda ele a permanecer no jogo, a permanecer na casa, e o que deixa a gente muito feliz. Não, e um professor que dá aula em 2 escolas e ainda faz faculdade à noite, ele está preparado para qualquer coisa, né? Por qualquer coisa, não, são muitos alunos, né, assim, é bem puxado mesmo, então tem que ter um controle emocional muito grande, e Verdade. isso ele tem de sobra. E, Renato, no programa, as atitudes do Michel também repercutem aqui fora, né? A gente não pode Sim. deixar de citar isso. E para algumas pessoas, até durante algum tempo, ele era considerado uma planta que não tinha uma atitude que as pessoas consideravam uma atitude até de protagonismo. Inclusive teve VT dentro do programa, que eles trataram muito dessa questão sobre o Davi, a Raquel e outras pessoas da casa. Mas a gente vê que ele tem ganhado muito espaço de VT no BBB, principalmente com... Acho que ao fato dele ter ganhado muito essas provas, acho que tem contribuído mais para ter ganhado espaço no programa, quando eu falo no programa que a gente vê na TV aberta, porque no pay-per-view Sim. é uma programação 24 É bem horas que as diferente. pessoas acompanham mais. Como que você tem avaliado isso e como vocês têm recebido, né, você que é namorado dele e a família tem recebido essas críticas em relação ao jogo do Michel e as pessoas chamando ele de planta, inclusive? Sim, eu acho que esse título não faz jus, né, diante do posicionamento que ele está tendo agora nesse momento. Como eu falei, Michel, ele é muito observador, né, ele analisa toda a situação ali como um todo e cria sua própria estratégia, né, desculpa, diante da situação da casa. Então, assim, ele se movimenta de acordo com o jogo. Então, às vezes, ele pode não ter um posicionamento, né, que o pessoal espera, que é embate, né? Então, eu acho que ele cria a própria estratégia de acordo com o jogo. Eu acho que tem uma coisa curiosa, né, que o Michel, ele tem um comportamento, se a gente for olhar, né, o histórico dele de participação, que é meio meticuloso. Eu acho que essa talvez seja a palavra. Ele vai com calma muitas vezes e ele trabalha, então, ali nas provas de forma muito, muito calma mesmo, né, enchendo o copo até o limite. Bem mineiro. Bem mineiro. Bem mineiro como que Ele tinha um jogo, né, muito de bastidores no início, né? Era aquele jogo de conversa mais ao pé do ouvido, e agora ganhando as provas, me parece que ele passa a ficar mais em evidência. Eu queria te ouvir um pouco também, né, sobre se era isso que você esperava mesmo, da participação dele, ele que tentou tantas vezes, né? 11 vezes. 11 vezes que ele tentou, né? 11. Entrar na casa e agora tá lá, enfim, é isso mesmo que se esperava? Sim, aqui como eu falei, né, o Michel ele é super tranquilo, é uma pessoa muito calma, né, ele é bastante competitivo, isso a gente não pode negar, e assim, eu tô muito feliz, né, com a desenvoltura dele na casa, com o posicionamento, e pra gente que conhece ele, sabe que ele tá sendo ele mesmo ali dentro, né, e ele tem que ir de acordo, né, com a dinâmica da casa. E o Renato, como você acha que o Michel vai reagir nesse momento aí que ele ganhou mais protagonismo, né? Ele vem ganhando mais protagonismo, como a gente já falou, e essa indicação que ele fez ao Lucas Buda, o Lucas Buda voltando, já vi que o Lucas já fez algumas críticas a ele. Você acha que o Michel vai conseguir manter essa calma a partir de hoje, né? É bem difícil, né, a gente pensar nisso aí, né? A gente nunca sabe como vai ser a dinâmica do dia, né? Porque ele muda todo dia. O jogo é muito volátil e tá mudando o tempo todo. Mas eu acho que esse posicionamento dele em relação ao Lucas, né, o Buda, vai continuar, vai se manter. Entendi. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também são as alianças do Michel dentro da casa, que antes ele entrou pelo puxadinho, que foi uma votação que teve uma votação popular e teve uma votação também dentro da casa, e ele acabou criando laços com pessoas ali dentro que eram mais do puxadinho, e agora ele está se inserindo talvez num grupo maior, vamos dizer assim, né, com outros aliados, né.
Sim. Pessoas, e tem muitas pessoas ali também controversas que o público aqui fora também já tá assim, essa pessoa não tá muito legal, mas acho que faz parte da estratégia de jogo você parar pra pensar que ele não se joga sozinho. Até um certo momento você tá sozinho, mas você também precisa de aliados. Mas nessa estratégia dele de fazendo agora entrando, vamos dizer assim, num grupão, você acha que tem alguma coisa ali que pode ir contra, depor contra o Michel no jogo? Eu acho que essa visão, nós temos uma visão total do jogo, né, coisas que eles não têm. Então, assim, essa questão de opiniões, né, sempre vai ter opiniões diversas, que ele poderia estar aliado com outro grupo, mas tem a questão também da empatia. Então, é bem difícil a gente se colocar no lugar deles, e aqui fora a opinião é livre. Então, muita gente concorda, muita gente não concorda, e só quem vive lá mesmo para poder ter essa definição, né, de empatia. Você toparia, Renato, entrar lá? Jamais. Nunca tentou? Não, eu acho que até o momento não, depende, né? Como tudo pode mudar, mas eu não me vejo no jogo daquele diante das circunstâncias. Eu acho que eu não tenho um equilíbrio emocional, né, para estar ali dentro, como o Michel tá tendo. E uma coisa que eu até falei aqui na pergunta anterior é que o Michel entrou numa dinâmica que foi até diferente nesse ano, que teve uma dinâmica de votação e depois teve uma votação dentro da casa. Como Sim. que foi para vocês essa expectativa toda até a confirmação da entrada do Michel? Porque teve aquela votação popular, ele não foi escolhido, mas teve a chance. Como que foi a reação de vocês quando vocês viram assim, agora deu certo, o Michel está dentro do programa? Como que foi a sua percepção, a sua recepção dessa notícia e das pessoas próximas a ele, já que a gente falou aqui que já não é a primeira vez que ele tentou, né? Era uma trajetória já de um longo tempo que ele tentava. Era um sonho de fato dele? Sim, sim. A gente acompanhou, a gente ficou muito nervoso, eu particularmente, né? Estava com os amigos dele. A gente esperou a chamada no dia 5. A gente viu que ele não foi, né, apresentado no dia 5, então a gente ficou muito nervoso. E essa dinâmica eu acho que ajudou muito o Michel. A partir dali ele pôde mostrar um pouco do que ele é, e foi a partir dali que ele ganhou o carinho, né, de muitos ali dentro, principalmente da Fernanda, que foi quem chamou ele, né, que é com quem ele está aliado hoje. Sua torcida nesse paredão? Me complicou, né? Fica Fernanda, fica Denisiane ou fica Matheus? Ou fica o Matheus? Eu gosto muito da Fernanda, né, gente? Assim, é como eu falo, às vezes a pessoa ela pode não ter um posicionamento ali dentro que o público espera. E gosto também da Anne, né? Do Alegrete eu vejo muito pouco dele, mas é bem complicado entre a Fernanda e a Anne, né? Que a Anne, paredão tá principalmente entre as por duas. ser de BH, então é um paredão bem complicado. Então, assim, eu queria muito que a Fernanda ficasse, né? Justamente pelo Michel, né? Que ela acaba sendo alinhada dele, então justo, né? Que eu lute pela permanência dela na casa. Sim, se é pra entre nessa briga de mineiros, então a Anne pode voltar pra Belo Horizonte. E Renato, uma coisa que chamou muita atenção, na participação do Michel no BBB, é que ele sempre falou que o objetivo dele era um programa que envolve muito o relacionamento de vocês, que é de casar. Ele falou sobre o pai, que ele quer aposentar o pai. Ele fala, e foi uma fala de muito carinho que repercutiu. Quanto tempo vocês estão juntos? Vocês moram juntos? Qual que é o plano de vocês? Querem fazer uma festa? Eu queria que falasse um pouquinho pra gente sobre o relacionamento de vocês. Sim, a gente tem um relacionamento de 5 anos e meio, né? Atualmente eu moro sozinho e o Michel mora com os pais, né? Porque os pais dele são idosos. Então ele é o filho caçula. Então ele serve de apoio para os pais. E a gente tem esse sonho, a gente já conversou bastante sobre isso, né? De
de comprar uma casa, construir alguma coisa e no futuro a gente viver junto, né? Se casar, né? Fazer uma festa e viver junto. Esse é o nosso objetivo. Bacana. Felicidade pra vocês, né? Felicidades. Obrigado. Ele volte, né? Não só com É. o carro, então. Carro já tem, né? Ô Renato, só uma curiosidade, você já teve algum feedback dos alunos dele? Algum aluno? O que eles estão achando? Sim, a gente recebe sempre mensagens, né? No início, todos os alunos dele enviou bastante mensagens positivas, né? Os amigos, pessoas próximas, né? Colegas de trabalho, enviou muitas mensagens positivas. Mas, como eu falei, no decorrer do jogo, ele foi taxado como planta, né? Aí as pessoas às vezes não sabem lidar muito com essa questão aí. Aí acaba atacando gratuitamente, mas agora com essa reviravolta no jogo, eu acho que a visão pode mudar. Como o jogo muda todos os dias, né? Ótimo, perfeito. E Renato, você mandou um recado para ele no fim de semana, um recado do Anjo, que é um Sim. momento também de muita emoção. A gente viu que ele é que o Michel também é muito emotivo. Muito. Em relação às coisas que acho que talvez dessa temporada, talvez uns participantes mais chorões. Não tô falando assim, não no sentido negativo, mas assim de emoção, de expressar. Mas eu acredito que vocês devem ter talvez um roteiro assim, né? O que vocês podem falar e não falar para o participante nesse vídeo, e é uma coisa contratual que a gente não pode nem entrar no meio em detalhes, porque, né, envolve uma questão de contrato. Mas se hoje, depois do que aconteceu nesses últimos dias, após a formação desse paredão, que o Michel teve uma participação muito importante, se você pudesse mandar um recado para ele, independente assim, de restrição, sem nenhum tipo de restrição, o que você falaria para ele em relação ao jogo dele, à postura dele na casa? Eu diria a ele que eu estou muito feliz, né, com o posicionamento dele e que eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que ele está sendo ele mesmo, transparente, e estou muito feliz com o posicionamento dele em relação ao jogo, com a dinâmica dele, e é muito feliz que ele está aproveitando bastante e que ele está sendo ele mesmo ali dentro. Bacana. Ótimo. Renato, então eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui. Agradeço muito a sua participação, o seu tempo, que eu sei que a sua agenda também é muito apertada, mas você conseguiu um tempinho para poder conversar com a gente aqui hoje. Sempre, eu espero Renato. que a gente possa conversar outras vezes ainda, já que nós temos ainda mais Tem muito 60 jogo. dias ainda pela frente. Sim. E o Michel... A gente pode esperar muito desse jogo aí, né? Michel, com esse posicionamento agora, a gente pode esperar muito com as novas estratégias. Às vezes ele fica quieto ali no canto dele, observando e extraindo novas estratégias. Isso deixa a gente muito feliz. Tá ganhando todas. Se continuar assim, vai longe. Sim. Se não um dos melhores participantes, né, em dinamismo, né, no jogo. Eu acho que o Michel teve bastante destaque aí nesses últimos dias. E a gente pode esperar nas próximas provas também que ele vai usar o mesmo dinamismo. E só uma dúvida que agora me bateu, você falando em questão de dinamismo. Provas de resistência, você acha que é uma coisa que ele também ele pode se dar bem daqui para frente? Porque a gente mostra que de estratégia ele manda bem, mas você acha que nas próximas provas, talvez agora ele tenha ativado um modo, vamos dizer assim, talvez super jogador e tiver talvez mais focado? Você acha que talvez esse estímulo de premiação que ele ganhou, igual o carro que ele ganhou e essas outras, talvez até um poder de mexer mesmo com o jogo, pode ser um estímulo para ele ficar cada vez mais centrado e concentrado? Sim. O Michel, ele é muito competitivo. Muito competitivo. Então, pode ter certeza que é igual à última prova de resistência que teve, né, a prova do líder, que foi do Mercado Livre. Ele ficou bastante tempo, né? Ele saiu da prova, já era 5h30 da manhã. Então, eu acho que as próximas, pode ter certeza que ele vai dar o sangue e ele não vai desistir, não.
Bacana. Ótimo. Então, Renato. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sucesso para vocês, para a família, que vocês tenham muitas felicidades aí acompanhando a trajetória do Michel no BBB 24. E eu quem agradece, Renato. Um bom dia para vocês. Muito obrigado aí pela participação, né? Pelo convite, na verdade. E que Deus abençoe vocês. Amém. Até a Amém. próxima, então, Renato. Até Um abraço. outro. Tchau, tchau. Pois é, gente. Falamos então com o Renato Cavalcante, namorado de Michel, dando a sua avaliação do jogo, da postura do Michel dentro da casa do Big Brother Brasil, que é uma coisa que a gente tem que admitir que realmente, de fato, ele teve... Virou uma chave. Virou uma chave Virou. ali dentro, de movimentar. Eu acho que podemos talvez esperar mais alguma coisa dele nos próximos dias. Acho que principalmente no Sincerão, se tiver o embate Lucas e Michel nesta segunda-feira. Mas não sei ainda como que vai ser essa dinâmica. Eu acho que a gente tem que aguardar para poder esperar o que vai acontecer. Mas, falando de Michel e falando de Sincerão, a gente tem que falar então do nosso paredão da semana. Temos aí Denisiane, Matheus e Fernanda. Eu vou começar com o Rômulo, que está estreando a nossa bancada aqui. Quero que ele fale qual que é a avaliação dele desse paredão que foi formado nesse domingo, com essa dinâmica louca criada por Boninho, que vai um, volta um, indica um, que não sei quem tá imune, poder coringa, enfim. A formação final ficou dessa forma. O que você acha desse paredão e qual que é o seu palpite de eliminação? Na verdade, eu quero o seu palpite e qual que é a sua preferência, se forem diferentes. Sim. Então, realmente foi um paredão que ele acabou se desenhando de uma forma que a gente não esperava ali no domingo, né? Por essa dinâmica que a cada momento muda, né, da produção do programa. E acaba até sendo um desafio para os próprios participantes lá de dentro, como que eles vão desenhar isso aí de uma hora para outra, né? Que acaba que no domingo à noite você tem que redesenhar a sua estratégia. Agora, analisando o paredão em si, eu vejo que, olhando assim, né, para o sofá, né, como eles estão usando esse termo lá dentro para se referir às pessoas aqui de fora, a audiência, eu acho que a audiência ela tende a eliminar a Fernanda. Eu acho que ela acabou ganhando assim uma rejeição, né, ali pelos posicionamentos dela, né, vendo assim com a visão do público geral, acho que ela pode ser que ela saia. Mas eu acho que para o jogo, né, seria interessante que ela não saísse, que ela ficasse, né? Por que você acha? Porque eu acho que ela tem mais capacidade de movimentar o jogo, né, de articular, sabe? Ela é uma das cabeças que eu acho que consegue articular o jogo ali daqui pra frente, né? Então eu acho que o jogo perderia muito, assim. Eu não vejo que ela... É claro que é um jogo, né? Mas eu não vejo que ela é, assim, entre aspas, uma má pessoa, sabe? Eu acho que ela é muito autêntica, né? Ela tem essa personalidade muito forte, né? Ela tem o filho, né, dela como motivação, igual ela já falou lá na casa, e ela leva isso muito pra dentro do programa. Então ela é uma pessoa muito forte, que eu acho que ela tem muito a contribuir pro jogo, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente BH vai receber de volta aí mais uma moradora em breve. Região metropolitana de BH. E você, Alex, o que você acha? Pois é, eu concordo com o Rômulo que essa dinâmica da formação do paredão, ela exige uma movimentação instantânea dos jogadores na casa. E aí eu acho que Fernanda calculou mal. Ela sabia que ela estaria no paredão e ela poderia escolher com quem ir. Sabendo que a Denisiane é indicada da líder, no caso da Raquel, e que ela não vai pro bate-volta, aí você vai colocar o Matheus, que assim, os dois formavam um casal, que vai juntar, sendo que no último paredão, o Tadeu falou sobre a amizade do Davi e da Isabelle, e que isso favoreceu que eles ficassem no paredão. Quer dizer, o Tadeu deu essa deixa, era só pegar isso. Então ela teve a chance de rapidamente se articular com a parceria dela e falar, pô, tô no paredão, quero ir com fulano, voto em fulano. Quer dizer, o grupo deles, dos gnomos, chegou a ter uma conversa em que falaram de votar na Vanessa. E vamos ver, não aconteceu isso. Se esse paredão tivesse Vanessa no lugar de Denisiane, seria muito mais fácil para a Fernanda. Então, se ela sair, ela está saindo por um erro dela também.
Eu acho que um erro verdade. de jogada, assim. Um erro de estratégia. De estratégia. Porque é rápido, exige sabe, uma agilidade para debater em quem votar. Claro que exige. Mas assim, eles já sabem disso. Sentam um do lado do outro, é um cochicho e se resolve. Bom, acho que faltou. Então, se ela sai por um erro dela. Acho que talvez seja o paredão mais apertado até o momento, porque a gente tem, de fato, né, uma certa rejeição à postura da Fernanda, uma postura meio ranzinza, né? Uma jogadora clássica de Big Brother Brasil, no sentido de que ela tá lá não pela fama, não pra ser celebridade, não pra fazer publi nas redes sociais dela, ela tá pra ganhar o jogo que ela quer, aquele dinheiro, resolver a vida dela, assim, do filho dela. Então, assim, ela vai com esse objetivo, e isso faz dela um personagem mais interessante do que quem tá lá, vai para o jogo com muitos não me toques, muita coisa, muito medo de cancelamento porque quer fazer público quando sair. Então, eu acho que ela, no ponto de jogar, esse perfil dela é mais interessante. Eu torço, então, que ela fique e que jogue muito. E que aprenda a jogar, inclusive, e escolher melhor com quem vai paredão. E essa jogada dela, né, ou não jogada, porque é uma coisa que a gente acompanha, o Romulo já trabalhou na extinta Super TV, né, que a gente fazia cobertura também do BBB. Então, a gente a gente que acompanha o programa, a gente sabe que não adianta você chegar para uma votação só com uma opção. É verdade. Você não pode chegar lá e falar assim, eu vou votar em fulano. Não. Você tem que ter o fulano, mas qual que é a minha segunda opção? Qual que é a minha terceira opção? Qual que é a minha quarta opção? Eu brinco que com uma casa tão cheia como tá no Big Brother, você tem que ter pelo menos 5 opções, 5 alternativas. Que pode acontecer de todas o seu top 3 de indicação do dia, eles estarem emparedados ou impossibilitados. Existe o anjo que pode ser imunizado. Igual teve o poder Coringa, que o Bin Laden comprou, que ninguém sabia qual seria esse poder. Que era o poder da imunidade. Então, assim, você parava pra pensar, aí foi a indicação da líder. Aí teve o anjo, que era autoimune. Aí teve o anjo indicando paredão. O anjo indicando um paredão. Aí você tinha o poder, o Coringa, né, imune, que dava o poder da imunidade. Então você tinha 4 pessoas ali que estavam impossibilitadas. E a líder, a liderança, 5 pessoas. Então, se você chegar para um jogo e você não ter uma estratégia de falar assim, eu preciso ter opções, você tem que fazer realmente seu ranking, falar assim, o meu top ranço, ou sei lá, o meu top pessoas que eu preciso eliminar primeiro e indo. Mas deixar isso também, se você joga em grupo, eu acho que faltou muito, o Gnomo tá faltando muito dessa estratégia de, nesse momento, de se preservar em prol, né, de quem tá ali dentro do quarto, que eles estão jogando. Eles conversam, elaboram estratégias, mas acaba que, beleza, conversou aqui, vai cada um pro canto, pulveriza. Isso. Concordo. E acho que talvez esse paredão, a depender de como for a dinâmica do Sincerão, né, pode ser definido no Sincerão. Acho que se no último paredão, sem ser o último, né, o anterior, o antepenúltimo, o Sincerão foi muito importante, balançou a votação, não foi suficiente para mudar o resultado, talvez nesse seja. Porque a gente tem uma saída que eu acho que é a mais esperada da casa e é a mais provável, que não seria uma surpresa para ninguém, nem para a eliminada, que é a Fernanda. Mas a gente tem uma segunda figura que pode sim ser eliminada e causar uma grande surpresa na casa, surpreendendo as pessoas que estão lá, porque há até um discurso de bem contra o mal, que é uma coisa até meio infantilóide, assim, meio boba, que seria a Denisiane sendo eliminada. Nesse paredão a gente tem visto que o Matheus não entra, o Alegrete não entra muito na disputa, ele tá mais ali... Mas eu confesso, assim, que tava repensando, a gente até conversou antes de gravação, né, qual que seria a minha opção, eu só tinha falado, a minha opção era que a Fernanda ficasse, e é a minha opção mesmo, quero que a Fernanda fique, até mesmo pelo que o Rômulo falou, pelo que você falou, Bessas, que é uma participante que ela tem uma contribuição muito grande pro jogo e ela movimenta, ela tem um quê de jogadora raiz de BBB. Né? Eu acho isso importante, a gente ter essa jogadora, esse jogador que não tá afim de VT, quer ganhar o prêmio, e é isso, gente, e tá, perfeito. A mesma forma como eu acho que o Davi também, guardado as devidas proporções ali de comparação, dos dois, que também eu acho que é um jogador que tá querendo prêmio e não tá querendo ficar fazendo VT. Mas
Eu acho que falta. Eu queria mesmo que a Fernanda ficasse. Eu tinha falado que tanto faz saísse o Matheus ou a Denisiane. Mas nesse processo, se eu pudesse escolher mesmo sair, olhando para as plantas que ainda existem ali dentro, eu cortaria o Matheus. Certeza. Se você olhar pela questão assim, planta que não faz nada, ele é fofinho, é bonitinho. Ok, gente, fofinho e bonitinho. Pronto. O que ele fez? Nada. A Denisiane, pelo menos, ela entra em rota de colisão com o Davi, né? Faz um contraponto na casa, dá as opiniões dela, né? Os palpites dela pro jogo. Chamada de vereadora agora dentro da casa. Um beijo, Fernanda. Um beijo, Pitel, pelo esse apelido. Sim. Muito bom. E no Twitter também, algumas pessoas chamando ela de alguma coisa nesse sentido, assim, de a rainha da moral e dos bons costumes, né? Ela sempre vai dar régua, né? Sempre vai dar um pitaco ali. Então eu acho que realmente pro jogo melhor seria que o Matheus saísse, né? Realmente. Com certeza. Pensando numa questão de planta mesmo que a gente precisa tirar. Porque. Só que eu fico. É o que a gente conversou aqui. Que o público de casa, o sofá, a tendência é eliminar a Fernanda pela postura dela, pela agressividade dela. Isso. Agressividade, assim, as pessoas veem com uma agressividade o jeito dela de ser. Eu não vejo, de certa forma, como agressividade. Eu acho que ela passa do tom em muitos momentos. Acho que talvez assim um pouco, né? Às vezes foi assim, tá. Igual na briga dela, da Fernanda com a Alane, mas foi um tom de deboche, até mesmo ela reconheceu que ela passou dos limites e tal. Mas eu ainda ficaria com ela e talvez a Denisiane, porque eu acho que, querendo ou não, muita gente aprovou, mas a estratégia da Denisiane de tentar desviar o foco pro Davi com a questão dos limões no fim de semana, dos ovos aí, que acabou entrando a Giovana, que pra mim é a maior planta, a Giovana tem que sair. Nossa, sim. Então acho que a Denisiane já mostrou ali que ela também fica ali quietinha, observando, com aquela coisa assim, mas ela tá sabendo o que ela tá fazendo. Sabendo. Sim, jogadora também. Tanto que em termos de liderança, a liderança dela foi uma das melhores, né? Foi. E a única líder que indicou quem e a pessoa saiu. Isso é verdade. Tem uma visão de jogo interessante ali. Mas a saída dela, eu acho que seria interessante no sentido de bagunçar a casa. E derrubar certezas. Derrubar certezas. Porque tá muito cômodo, só sai gente do Gnomos. Então, assim, virou uma coisa muito cômoda. Talvez uma saída inesperada faça o jogo acontecer. Porque a tendência que eu vejo também, fazendo uma comparação com o BB23, as desérticas. Você lembra aquele grupinho que foi até a final? Um grupinho que não fazia nada e acabou que uma desértica ganhou. A edição. Eu também fico pensando nisso. Corre risco de acontecer, né? Novamente. A gente ter agora, em vez de ser as desérticas, né, o quarto das fadas, ter uma campeã. Isso também já me preocupa. Então, eu fico mas nesse momento eu ainda fico com a eliminação do Matheus. Vai acontecer? Não. Não vai acontecer. Mas eu queria, sabe? Realmente é um paredão que tá entre as duas. A gente tá vendo em todas as enquetes, são as duas disputando ali a cabeça da eliminação e a Fernanda geralmente aparecendo como eliminada. Mas realmente, sincerão, ele pode dar uma mudada nisso aí, viu? Hoje. Igual você falou, acho que pode sim dar uma balançada, né, dependendo de como eles souberem usar aí essa dinâmica. Os jogadores têm que saber usar isso a favor deles. Porque também não adianta nada. Claro, envolve muita dinâmica que o Boninho vai colocar, porque das últimas 2 semanas até renderam, né? A discussão, até mesmo pós a dinâmica, vai depender muito de como que esse jogo vai ser tocado e como que as pessoas vão reagir. Sim. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo porque eu vejo que nesse paredão as pessoas envolvidas, né, que podem ser chamadas, são pessoas muito opostas. Nós temos uma pessoa que acaba sendo até muito explosiva, que é a Fernanda. A Raquel, eu não sei ainda até que ponto ela... Não sei, a Raquel ainda pra mim é uma pessoa indefinida ali dentro. E a gente tem uma calmaria muito expressada pelo Matheus, que na dinâmica que ele participou, ele não conseguia nem se expressar direito. Eu acho que se confundiu. Mas não sei, acho que vai depender muito de como esses participantes envolvidos na dinâmica
vão saber aproveitar esse VT ao vivo para todo mundo, né? É o que conta, né? Sempre de tela no ao vivo. Eu acho que ele faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz. E a gente sabe que ele tem gente que sabe usar muito bem. É verdade. Do último Sincerão que a Fernanda participou, ela, né, repercutiu muito. Ela acabou meio que coroada como aquela que sabia jogar no Sincerão. Então. Craque do jogo. Craque do jogo, exatamente. Mas na casa ela foi muito podada. Então talvez essa poda que ela recebeu, inclusive dos aliados dela, tipo, você jogou mal nesse Sincerão, devia ter falado isso. Talvez isso prejudique o desempenho dela. Ela pode vir com uma postura mais amena, né? Ou não. Vamos aguardar. Vai pro tudo ou nada. Tem isso. Pode ir pro tudo ou nada. E meninos, agora para encerrar o nosso papo, eu sei que ainda faltam alguns dias para a prova da liderança e ainda tem uma eliminação aí nesse meio, mas diante desse caminho que está se desenhando dentro da casa, se vocês pudessem falar assim, ou escolher um líder para a próxima semana. Nossa, eu acho que eu queria uma liderança inédita, assim, acho que seria importante a gente ter uma liderança inédita, alguém que ainda não teve esse sabor. Eu acho que seria interessante ver, até para ver como o poder sobe a cabeça das pessoas. Acho que seria interessante de ver chamar isso. outra pessoa pro jogo, né? Então, assim, o Davi disse que faria uma jogada ousada, né? Levaria só a Isabelle e o Matheus para o VIP. Eu acho que eu gostaria de ver isso, e se ele teria coragem mesmo. Mas eu acho que também não é possível. Eu acho que isso não é possível, porque tem a quantidade certa. Existe a quantidade de alimentos ali, né? Que tem que ser distribuídos e tal. Você não pode colocar todo mundo. Se você tem a quantidade de pulseiras para poder distribuir. Mas o Prior fez isso com o Babu uma vez, não fez? Acho que teve uma vez que ele levou só o Babu. Não lembro. Não vou lembrar agora também, não vou ter certeza. Mas eu acho que não. Mas só se ele se manifestar sobre isso lá, assim, mesmo que não possa concretizar, eu acho que seria interessante. Porque vai gerar conteúdo aí pra gente. E outra pessoa que eu queria ver também como solta mais é a Pitel, que tem um jogo que eu acho interessante, mas que eu acho que ainda ela tem um grupo dela, ela tem uma proximidade com mais pessoas na casa, mas eu gostaria muito de ver ela com o poder, para ver qual vai ser a postura. Eu queria ver ela com o poder e ela na mesa, naquela central do líder, que eu acho que ela faria algumas atitudes, ela descobrindo certas coisas que são faladas ali dentro, talvez ela soubesse usar muito bem as informações. Porque eu acho que a Pitel tem uma visão de jogo muito boa e ela tem os melhores comentários, e às vezes não são comentários nem ácidos, ela tem uma leitura muito boa de jogo. Tem. Eu vou deixar agora o Rômulo falar, que depois eu termino de falar os meus. Pior que eu também acho que eu queria ver a Pitel. A Pitel dando aí as cartas, né? Exatamente por essa capacidade de ver o jogo, porque parece que ela é aquela BBB maníaca que tá lá dentro, né? Ela tem essa visão como se fosse assim, o público, acho que ela consegue ler muito bem o jogo. E ontem, numa conversa que ela teve, foi exibida ontem, uma conversa que ela teve com o Lucas, ela até falou, né, que ali dentro você não pode confiar em ninguém, então ela tá bem consciente em relação ao jogo. Então eu acho que ela faria aí movimentos bem interessantes, assim, sabe? Ela é uma pessoa que, assim como o Davi e a Fernanda, ela tá ali para ganhar o prêmio, sabe? Então eu acho que nesse momento do jogo seria interessante tê-la como líder, assim. Eu voto na Pitel, se eu pudesse colocar, eu colocaria a Pitel nesse momento. Por mais que essa postura do Davi seria interessante de ver, mas eu gosto da ideia da Pitel. Vamos torcer, né? Ela não tá no paredão, então ela tem chance de participar, de ganhar a prova, né? Vamos torcer por isso. Alex, Rômulo, obrigado pela participação de vocês aqui na Tempo de BBB. Nossa, conte sempre, só chamar. Só chamar eu chamo mesmo, né? Eu chamo, eu intimo. Tem muito jogo pela frente. Muita água vai rolar embaixo da ponte. Muita planta pra podar, a casa tá cheia demais. Eu vim em homenagem, depois que eu cheguei que eu percebi, assim, eu falei assim, nossa, eu vim em homenagem às plantas do BBB. Mas ok, não foi intencional. Era sono mesmo, acordando cedo, indo dormir 1h da manhã, né? Após. Acompanhando. Né? Enfim.
Mas agradeço demais a presença de vocês. Voltem mais vezes. Pessoal, ficamos por aqui. Voltamos quarta-feira com mais um É Tempo de BBB. Tchau.